Olá, tudo bem? Meu nome é Dante Nascimento, curso de Engenharia Mecânica. Vou falar um pouco para vocês sobre fluidos e suas propriedades. É um trabalho que eu fiz para a matéria e vou estar aqui compartilhando com vocês. Então vamos lá. Deixa eu iniciar aqui a apresentação, certo? Do curso de Engenharia Mecânica, como falei. A matéria é transferência de calor e massa. Vou falar um pouco sobre fluidos, suas principais propriedades. Uma breve introdução aqui. Fluido é uma substância que pode escoar, ou seja, ela tem a capacidade de fluir, e assim o termo inclui líquidos e gases, certo? Que diferem notavelmente em suas compressibilidades. Um gás é facilmente comprimido, enquanto um líquido é praticamente incompressível, certo? Como vimos, a propriedade comum a esses dois fluidos, né, em questão de estados físicos, de forma indefinida, no caso líquido e gasoso, e escoar ou fluir, né, com facilidade através de um condutor ou um duto. Então, tanto o líquido quanto o gás ele pode ter essa transferência, né, e ser conduzido e fluir por dutos, né, ou determinado condutor, equipamento, ou quer que seja. Nos fluidos ideais, consideramos que não existe atrito entre as moléculas e que se deslocam com grande, digamos assim, facilidade, né? Através das paredes do condutor, sem ter perdas significativas no processo dessa transferência, né? Dessa condução. Definição aqui dos fluidos. O fluido consiste numa substância não sólida que, devido à sua pouca coesão intermolecular, carece de forma própria e tende a adotar a forma do recipiente que o contém. Se eu introduzir uma água dentro de um copo, ele vai adquirir a forma daquele recipiente. Ou essa mesma água eu colocar dentro de uma garrafa, ela também vai se portar dentro dessa garrafa, né, e adquirir a forma desse recipiente. Essas substâncias se deformam continuamente quando submetidas a um esforço de cisalhamento, ou seja, a tensão de cisalhamento é a força por unidade de área. Falando um pouco das propriedades aqui dos fluidos, eu tenho a massa específica ou densidade absoluta, que nada mais é que o quociente entre a massa do fluido e o volume que contém essa massa, certo? Tem a fórmula aí, P, M vezes V dividido por V, sendo M a massa e V o volume. Eu tenho o peso específico, que é o quociente entre o peso de um dado fluido e o volume que o contém, que seria o peso específico, a massa, vezes a aceleração da gravidade, sobre o volume, certo? Aí eu vou, através dessa fórmula, obter o peso específico. E eu tenho a densidade relativa, que eu faço uma relação entre a massa específica da substância e a massa específica de outra substância que eu quero fazer uma correlação, ou tomar como referência, né? Então eu posso pegar um fluido qualquer, um óleo, vou pegar a massa específica dele e dividir pela massa específica da água. Então eu vou obter uma densidade relativa entre esses dois fluidos. Eu tenho, continuando aqui a parte de diferenças, apesar de líquidos e gases serem classificados como fluidos, há algumas diferenças entre eles. Podemos destacar uma primeira, que foi relatada anterior, né? Podemos ver que os gases, por serem expansíveis, eles ocupam o volume total dentro do recipiente, qualquer que seja a sua capacidade. Se eu pegar e colocar um gás dentro de um recipiente de 2 litros, ou 2.000 litros, ele vai ocupar todo o espaço, vai se dissipar, né? Enquanto eu pegar 1 litro de água e colocar dentro do recipiente de 2 litros, ele apenas vai ocupar a capacidade ali de 1 litro, né? Quando colocar um certo volume de líquido num vaso de maior capacidade, ele ocupará somente a parte do vaso igual ao seu próprio volume, ou seja, a água ela vai só ocupar ali o recipiente, como eu citei o exemplo lá do copo. Eu tenho um copo de capacidade de 1 litro e colocar 500 ml de água, a água vai ocupar apenas 500 ml desse volume. Dentre as diferenças ainda dos líquidos e gases,
a matéria pode apresentar-se no estado sólido ou no estado de fluido, né? Esses abrangendo os estados líquido e gasoso. Dentre os principais fluidos empregados, líquidos e gasosos estão, como exemplo, a água, o ar, o vapor de água, gases de combustão, fluidos refrigerantes, entre outros. E podemos notar também que o espaçamento e a atividade intermolecular são maiores nos gases e menor nos líquidos, né? Muito reduzidos nos sólidos. Então podemos ver que na ilustração aí temos as moléculas ocupando espaço, os sólidos são mais aglomerados, os líquidos um pouco dispersos, os gases bem dispersos. Então isso tem a capacidade que ele ocupe o recipiente com maior facilidade, né? Em relação à classificação dos fluidos, os fluidos newtonianos apresentam uma relação linear da taxa de deformação e a tensão de cisalhamento são diretamente proporcionais. A maioria dos fluidos comuns são newtonianos, como exemplo a água, o ar, a gasolina, certo? E óleos. Podemos ver aqui, né, fluidos newtonianos, ele tem a relação de tensão de cisalhamento, né, versus a taxa de cisalhamento. Os newtonianos eles estão aqui, são bem linear, né, ascendente aqui. Temos para fluidos não newtonianos a relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação é não linear. A inclinação da curva do gráfico, como eu falei, cisalhamento versus denominada viscosidade aparente do fluido. Fluidos dilatantes ou de aumento de cisalhamento. No caso, a viscosidade aparente aumenta e a taxa de deformação. Por exemplo, uma solução de amido ou areia em suspensão. Quando você pega assim determinada substância, como eu falei desse sólido, o amido, ele, se você jogar no ar, ele vai se dispersar, né? Então vai se espalhar, vai adquirir, vai se espalhar, enfim, pelo ambiente. Fluidos pseudoplásticos ou de redução de cisalhamento. O fluido torna-se menos viscoso à medida que o cisalhamento aumenta, como as tintas, soluções de polímeros e fluidos com partículas em suspensão. Tem a parte dos plásticos também, Bigan. Quando são submetidas a uma tensão de cisalhamento, inicialmente se comportam como sólidos, porque eles estão compactados, né? Mas deformam continuamente quando a tensão de cisalhamento exerce um limite de carga, passando então a comportar-se como fluidos. Por exemplo, pasta de dente, né? A gente coloca ela ali, pensa que é um recipiente que está com um fluido sólido, mas quando você começa a apertar, você está aplicando a tensão ali de cisalhamento, ela começa a escoar. Então, se você manter constante, ela vai escoar constantemente até que essa força de cisalhamento seja cessada, né? Aí ela vai parar de escoar, certamente. Aí tem o gráfico, né, como eu mostrei anterior, falei rapidinho dos newtonianos, que é mais comum. Tem os dilatantes e pseudoplásticos, né, que aqui ele tem a curva de cisalhamento, no caso, tensão de cisalhamento versus a taxa de deformação. Aí tem aqui os Bigan, dilatantes, newtonianos e pseudoplástico. Então, relatando assim, abrangendo de tudo que eu falei sobre essa parte dos fluidos, né? Deu para notar que a principal característica dos fluidos está relacionada com a propriedade de não resistir à deformação e apresentam a capacidade de fluir. Então, toda vez que ele sofre uma deformação, ele tende a fluir de certa maneira, certo? Ou seja, eu posso ter a habilidade de tomar uma forma de seus recipientes. Então, quando a gente fala de fluidos, né, que quando eles são submetidos a uma tensão de cisalhamento por uma força de unidade, não importando quanto ínfimo seja essa força, fará com que ele se deforme continuamente, né, até que seja cessada essa tensão. Concluo que o estudo da parte da mecânica dos fluidos, que está relacionada com essa parte de fluidos, né, em relação aos seus comportamentos, em relação à tensão de cisalhamento, ele pode ser aplicado, por sua vez, em processos industriais e fazem parte do caso do estudo da engenharia, né? E é de suma importância a compreensão desses aspectos, porque através desses caminhos, desses estudos, podemos obter
pontos de vista de fundamentos, né, para resolução de problemas que aparecem no decorrer, né, no dia a dia na área industrial. E geralmente esses processos industriais envolvem deslocamento de produto entre tanques, né? Uma troca de calor que ocorre num permutador de determinado fluido, né? Para resfriar ou aquecer. E um exemplo também, esse fluido já se desloca, vai para um reator, ocorre uma reação, né? E se desloca para um tanque de armazenamento, para depois ser transportado, né, para o cliente final ou para outro processo. Então, assim, essa parte de fluidos é interessante para que a gente tenha esse conhecimento que ele tem a capacidade de estar fazendo determinadas propriedades para que, enfim, consigamos obter o máximo de desempenho nos processos industriais, entendendo essa parte dos fluidos, né? Como é que eles escoam e, enfim. Muito obrigado. Eu deixo a mensagem aqui para vocês. Se o princípio, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Então, assim, já como dizia o Albert Einstein, se você tem uma ideia e é perfeita, essa ideia não vai à frente, ela não vai ter sucesso. Mas se ela é uma ideia que tem muitas dificuldades para você descobrir e obter resultados através de um estudo de determinada situação que ocorreu ali, você tende a ter sucesso em descobrir vários aspectos desse ponto de vista, porque você vai explorar continuamente e o erro vai lhe proporcionar uma insistência naquele assunto e vai obter resultados cada vez mais satisfatórios até que você chegue ao seu objetivo. Então, deixo essa mensagem aqui para vocês. Muito obrigado. E foi isso aí. Legal. Valeu. Patrícia aí, rapaziada aí do Estúdio Dirigido. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Valeu.